dar uma relembrada aqui para aqueles que não puderam participar domingo passado, só para situar, né, a definição aqui, o texto bíblico, né? Primeiro Pedro, capítulo 4, verso 9 ao verso 10º, né? É interessante que o dom de espiritualidade não faz parte da relação que o apóstolo Paulo coloca ou apresenta para nós, que é o dom que são os dons que ele elenca ali em Romanos e Coríntios também, 1 Coríntios 12. Né? Então, não está nessa relação. Mas é um dom muito importante, um dom que ajudou, que contribuiu muito para o ministério do apóstolo Paulo, porque ele precisou que pessoas, durante as suas viagens missionárias, exercessem esse dom para recebê-lo na sua casa, para cuidar dele nas viagens missionárias. E Pedro, escrevendo também à igreja, porque também, vamos dizer assim, se beneficiou bastante desse dom na vida dos crentes, nas quais ele chegava ali e ele era hospedado, recebido pelos crentes. Ele diz: sede mutuamente hospitaleiro, fazendo isso sem murmuração, serviam uns aos outros, cada um conforme o dom que recebeu, como bons despenseiros da multiforme graça de Deus. Então você vê que ele coloca como um dom, né? Nós vamos ver daqui a pouquinho que todos nós devemos receber, devemos ser hospitaleiros, independente do dom ou não, mas quem tem o dom, conforme a definição aqui, né, o possuidor desse dom espiritual é poderosamente motivado por Deus para ser o canal através do qual ele suprirá a necessidade que o outro sente de acolhimento fraterno, né? Seja de pessoas que seja recebendo na sua casa, acolhendo as pessoas na sua casa, seja também recebendo na igreja, né? Na igreja também é fundamental o exercício desse dom de receber bem aqueles que chegam, os visitantes, especialmente os visitantes que chegam. Então esse dom ele é importante na vida da igreja, né? Ele é tão importante quanto qualquer outro dom na vida da igreja. E aquele que possui esse dom também gosta de receber as pessoas, por exemplo, pregadores que vêm, gosta de receber na sua casa, né? Ou pessoas que vêm morar, muitas vezes vem do interior, por exemplo, aqui em São Paulo, e vem morar aqui, está sozinho, vem para estudar ou vem para trabalhar, então acaba muitas vezes, entre aspas, adotando essa pessoa para que ela possa se sentir à vontade, se sentir acolhida, se sentir recebida, para ajudar na adaptação aqui na cidade. Então é alguém que é usado por Deus realmente para demonstrar esse amor e acolher sempre com amor, seja chegando na igreja, seja muitas vezes recebendo na sua casa, tá? Então, até eu falei no grego, a palavra hospitalidade é filoxenia, que significa amor àqueles de fora, os desconhecidos, né? Então, é receber, né, pessoas que chegam, pessoas que vêm nos visitar. E aí foi passado aí as características, eu posso depois enviar para vocês esses slides para vocês terem as características aí daqueles que têm esse dom, e também falei dos perigos, né, e riscos que corre também aquele que exerce esse dom, tá? E hoje nós vamos falar sobre exercendo o dom espiritual de hospitalidade, né? Já vimos as características, a definição, as características, já vimos também os perigos e erros que podem ser cometidos no exercício desse dom, e hoje a gente vai falar propriamente desse exercício. Então, a hospitalidade tem a qualidade especial de combinar com qualquer outro dom do mesmo no mesmo possuidor, ou seja, aquele que tem o dom de espiritualidade, ele pode também ter outros dons, acumular outros dons espirituais na sua vida, não há nenhuma incompatibilidade com nenhum outro dom. Seu exercício proporciona oportunidade para o exercício de quaisquer dons, como também dos dons de outros irmãos que estiverem juntos. Eu até enfatizei isso, que muitas vezes, ao receber pessoas em casa, por exemplo, familiares que não são
evangélicos que não receberam a Jesus. Muitas vezes, se ele não tem o dom de evangelização, ele convida o irmãozinho, a irmãzinha que tem o dom de evangelização para estar junto, para que possa aproveitar aquela oportunidade e anunciar ali o evangelho, para que os familiares ou quem está sendo recebido possa ter um encontro com Jesus. Então, ele consegue, né, utilizar outros dons junto com o dom de hospitalidade, como também ele pode trazer pessoas que têm outros dons e agregar ali junto a esse dom de hospitalidade. Então, deixa eu tomar uma água aqui. Temos enfatizado, então, que exercer dons espirituais é um meio de suprir necessidades emocionais, espirituais, materiais, tanto na igreja quanto também daqueles de fora. Né? O apóstolo Paulo, lá em Gálatas, capítulo 6, no verso 10, ele diz assim: por isso, enquanto tivermos oportunidade, façamos o bem a todos, principalmente aos da família da fé. Ou seja, então o acolhimento, né, ele se dá na igreja, das pessoas da igreja, dos irmãos e irmãs da igreja que precisam e necessitam desse acolhimento, como também dos de fora. Né? Paulo enfatiza, principalmente os da família da fé. Né? Porque muitas vezes isso acaba acontecendo. Não é para acontecer, mas acaba acontecendo. Né? Da gente, às vezes, querer dar mais atenção àqueles que são de fora, né, do que aqueles que estão dentro da igreja, aqueles que são da família, né, da nossa família da fé. Então, a gente tem que tomar esse cuidado de, né, de nos abrirmos para receber, para acolher, para ajudar a todas as pessoas, especialmente aqueles que estão dentro, aqueles que fazem parte da família da fé. É claro que a igreja, enquanto desenvolvimento da sua missão, ela tem o seu olhar para fora, ela tem o seu olhar para aqueles que são de fora, ela sabe que o seu campo missionário é lá fora, não é dentro da igreja, mas a gente não pode se esquecer dessa comunhão, né, desse cuidado mútuo, daqueles mandamentos de mutualidade que existe na vida da igreja. Né, cuidar uns dos outros, ajudar uns aos outros, suportai-vos uns aos outros, amai-vos uns aos outros, perdoai-vos uns aos outros. São esses mandamentos, são vários, mais de 20 mandamentos de mutualidade que nos mostram o quanto o exercício dessas virtudes cristãs devem fazer parte do convívio e da comunhão da igreja. Então, pela amizade cristã acolhedora, o possuidor deste dom procura atrair ao Senhor Jesus aqueles que não o conhecem ou que não têm, ou que têm muitas dúvidas em relação, né, à palavra de Deus. Aquele que possui os dons de hospitalidade e misericórdia gosta de convidar e dedicar maior atenção às pessoas consideradas difíceis de tratar ou que não tenham muitas amizades ou que sejam tímidas, retraídas. E como ele tem o dom de hospitalidade e também de misericórdia, ele nota essas pessoas, então quer agregar essas pessoas, recebendo, né, e sendo hospitaleiro em relação a essas pessoas. O exercício deste dom depende, em grande parte, da cooperação e boa vontade também daqueles que moram junto, ou seja, do cônjuge, dos filhos e filhas na sua casa. Por isso que é algo que deve ser muito bem conversado com a família, e a gente colocou isso nos riscos, nos perigos, né? Porque muitas vezes aquele que tem o dom, ele se importa tanto em querer receber, ele se agrada tanto em querer receber, que ele se esquece que tem aqueles que moram na casa também, que né, no caso a esposa ou esposo, os filhos ali, e precisa, né, ser muito bem acertado, conversado isso, até para não tirar a privacidade da família ali, de tanto que gosta de estar recebendo gente. Então, é algo que tem que ser conversado e acertado. É importantíssimo, então, respeitar os membros da família que não têm este dom, mas apenas uma responsabilidade enquanto membro do corpo de Cristo. Como eu disse, todos têm aí a responsabilidade, e daqui a pouco fala melhor sobre isso. Então, os filhos e filhas criados num lar hospitaleiro podem aprender também a ser acolhedores desde cedo, desde que não exagere aí, tirando, como eu já disse, a privacidade do lar. E muita gente acha que é necessário também oferecer algum luxo para exercer esse dom,
ou hospedar alguém. E é comum a gente, às vezes, pensar assim, vai chegar alguém, se vai ficar na casa de alguém, vamos pensar numa casa boa, uma casa ampla, né, uma casa que tenha bastante condições para ser dado ali a pessoa que está chegando, a pessoa que vai ser acolhida, e às vezes a gente acaba tirando a oportunidade de um irmãozinho, irmãzinha mais humilde, mais simples, né, com uma casa até mais simples, de poder também exercer esse dom, de poder receber, né, pessoas na sua casa. Então, a gente às vezes perde essa noção e não compreende a bênção que o hóspede recebe quando ele está num lar que é hospitaleiro, que não é porque tem mais condições que vai ser um lar bem hospitaleiro, né? Um lar que recebe bem as pessoas. Então, a gente tem que ver na igreja quem realmente tem esse dom, para que a gente possa estar dando oportunidade para essa pessoa, para esse irmão, essa irmã, exercer esse dom. E mais, é uma coisa que eu passei de relance a semana passada, eu até citei isso, que a melhor coisa, né, às vezes a gente fica tão preocupado no que nós vamos oferecer para quem nós estamos recebendo, tão preocupado ali em preparar uma melhor comida, de arrumar a casa e todas as coisas, deixar tudo preparadinho, né, onde a pessoa vai dormir e tal, aquela coisa toda, para que ela se sinta muito bem ali, muito bem acolhida, muito bem à vontade, que a gente se esquece que a melhor coisa que nós podemos oferecer no nosso lar é a gente mesmo, tá? Então, assim, é mais ou menos semelhante, tá? Guardadas as devidas diferenças aí, mas semelhante a Marta e Maria, né? Quando receberam Jesus na sua casa, lá em Betânia. Né? Marta ficou tão preocupada em fazer coisas para Jesus que se esqueceu de dar, né, o melhor dela, vamos dizer assim, para Jesus ali, que é ficar ao lado de Jesus, aprendendo de Jesus, sendo ensinada, né, por Jesus. Sendo que Maria não, Maria aproveitou essa oportunidade, né? Aproveitou para se dar ali para Jesus, para estar ali junto de Jesus, para estar aproveitando da presença de Jesus. Então, quando a gente recebe alguém em casa, nós temos que ter essa consciência que as pessoas vão na casa da gente por causa da gente, e não por causa daquilo que nós podemos oferecer na nossa casa. Né? Então, a gente gosta de oferecer coisas, deve, se tem condições, deve oferecer realmente as coisas, é gostoso e tal, mas nós vamos na casa das pessoas por causa das pessoas. Então, nós precisamos estar junto, precisamos dar do melhor de nós ali para as pessoas, para que elas sejam bem acolhidas, bem recebidas e se sintam bem à vontade na nossa casa. Então, todo crente, tá, tem a responsabilidade cristã de ser hospitaleiro e hospitaleira. Todos na família da fé são convocados por Deus para exercer a hospitalidade, ao passo que aqueles que têm o dom espiritual têm um ministério especial nessa área, assim como todos os dons. Vocês podem ver que sempre eu coloco isso. Todos os dons, as pessoas que têm o dom, ele é capacitado, ele tem uma condição melhor, porque ele está melhor preparado, porque tem o dom, mas isso não tira a responsabilidade da igreja como um todo, de todos os irmãos e irmãs, de exercer também, né, aquela virtude cristã, mesmo não tendo o dom. No caso da hospitalidade, todos nós, né, temos essa responsabilidade. Tá? Aquele que tem o dom, ele está muito mais preparado. Talvez receba com mais facilidade, acredito. Mas aqueles que não têm também devem exercer e devem estar se colocando à disposição. Então, nenhum crente se isenta dos propósitos de Deus nesse sentido. Tá? Todos nós temos essa responsabilidade. Lá no livro de Hebreus, no capítulo 13, no verso 1 e 2, diz assim: seja constante o amor fraternal. Não negligencieis a hospitalidade, pois alguns, praticando-a, sem saber, acolheram a anjos. Então, veja como é que o autor de Hebreus coloca aí, né? Essa parte de Hebreus, que Hebreus não se sabe quem foi o autor de Hebreus. Tem partes ali que falam que foi Apolo,
né? Outras partes falam que foi o apóstolo Paulo, né? E aqui ele enfatiza essa questão do amor fraternal, né? Tudo tem que ser feito com amor e que a gente não negligencia a hospitalidade. Porque, assim, você recebendo pessoas em casa, você recebendo, né, os irmãos e irmãs em casa, né, sem saber, como ele diz, aí acolheram a anjos, né? Então, né, nós temos que nos colocar à disposição de Deus para o exercício desse dom, porque a hospitalidade é algo importantíssimo na vida da igreja, né? Para aqueles que chegam, semana passada eu falei sobre isso. Nós vivemos numa cidade grande, onde essas oportunidades de receber em casa nem sempre ela não é frequente, né, por conta dessa correria que a gente vive na cidade, os distanciamentos, as distâncias são grandes, mas, e agora na pandemia, claro, a gente também não está fazendo muito isso, mas, assim, na igreja é importantíssimo, e a gente tem, por exemplo, nós temos hoje um ministério, né, do acolhimento, que é do recebimento das pessoas ali quando chegam, né, que antes da pandemia estava funcionando, né, bem isso, depois com a pandemia, claro, a gente ficou fechado, né, o tempo ficou fechado, e agora a gente vai começar a retomar de novo com a graça do nosso Deus. Mas é importantíssimo esse recebimento das pessoas que chegam na igreja, porque quem vem na igreja, quem entra a primeira vez na igreja, não é fácil para ela, né? Se ela for crente, mesmo assim, não é fácil, porque ela está num ambiente que ela não conhece as pessoas ali, não sabe o jeito da igreja, como é que as coisas funcionam. Então, quem está recebendo deve receber sempre com muita alegria, com muito amor, deve fazer com que a pessoa se sinta muito à vontade ali na igreja, junto aos irmãos e irmãs, que participe com toda a liberdade, sem constrangimento, sem medo de estar participando ali, né, para que ela se sinta realmente bem, se sinta acolhida e goste, queira retornar, queira fazer parte, queira estar junto ali da igreja. Né? Então, é importantíssimo esse dom da hospitalidade. Tá? Então, a hospitalidade, seja com o dom espiritual ou não, tá? É um meio básico para se expressar o amor cristão, autêntico e fraterno. Né? Uma tônica da igreja de Jerusalém, registrada no livro de Atos, foi a prática da hospitalidade, cultivando assim a comunhão cristã e suprindo as necessidades materiais dos irmãos. E aqui em Atos 2, esse texto aqui é um texto clássico, né, que mostrava como vivia a igreja primitiva, o início da igreja, porque eles aprenderam com Jesus. Então diz lá, todos que criam estavam juntos e unidos, e repartiam uns com os outros o que tinham. E nas suas casas partiam o pão e comiam com alegria e humildade. Então a igreja vivia isso. Não existia templo da igreja, existiam as sinagogas. Em Jerusalém era o templo de Jerusalém, tinha também as sinagogas. Os crentes novos ali, vamos dizer assim, a igreja começando, ela ia no templo, ia na sinagoga, usava de alguns espaços para ensinar sobre Jesus, mas não eram muito bem-vindos por conta disso, porque o cristianismo era visto como uma heresia. Então, com o tempo, até passou a ser realmente combatida, né, por conta da pregação de Jesus ali como Messias. E aí, eles então se reuniam nas casas, iam de casa em casa, e ali eles recebiam os irmãos da igreja, ali eles se ajudavam mutuamente, repartiam uns com os outros aquilo que tinham, para que todos tivessem aí o básico para as suas vidas. Então, era uma igreja que vivia essa hospitalidade em amor, né, mostrando de maneira concreta esse amor. E por isso que eu vejo, por exemplo, na igreja, em células, o cumprimento bem desse exercício, desse dom.
né? A igreja em células nos dá a oportunidade de abrir o nosso lar para receber irmãos e irmãs da igreja e receber pessoas que não fazem parte ainda da família na fé, para que possam ouvir da palavra de Deus e possam ali, né, se encontrar num ambiente acolhedor, cheio de amor, de comunhão, para que as pessoas tenham um encontro com Cristo Jesus. Porque na igreja em células, é aquele lema, né? Cada lar é uma igreja, né? Cada crente é um sacerdote. Ou seja, então, nós, na igreja em célula, somos capacitados para receber as pessoas e para ministrar a vida das pessoas. Então, a visão da igreja em células faz com que a igreja se abra e receba, né, volte aquelas origens lá no início da igreja e receba nas suas casas as pessoas para que possam ouvir e compartilhar da sua fé. Tudo bem aí? Então, os visitantes devem ser bem acolhidos na igreja. Aqui uma palavra mais sobre isso agora, né? Cumprimentar um visitante não custa nada, né? Então, faz parte das regras de hospitalidade você cumprimentar as pessoas, né? A gente aprendeu dos nossos pais isso, né? Cumprimentar as pessoas. Qualquer um pode fazê-lo, tá? Mas isso por si só não significa acolher. É importante dar atenção àqueles que visitam, conversar com eles, né? Perguntar o nome, que é importante que a pessoa seja vista, recebida, né, ali pelo seu nome, né? Saber, né, quem está ali. Não é simplesmente uma coisa técnica que está acontecendo, de pessoas que foram preparadas para fazer parte do Ministério da Recepção, do acolhimento, né, e ali ele usa da técnica. Não, é uma coisa muito pessoal mesmo, de receber as pessoas, perguntar qual é o nome da pessoa, tá? Isso é muito importante. Quando você olha para a igreja, a igreja ao longo do tempo, as igrejas históricas, ela no século passado, né, ela teve o seu desenvolvimento, o seu crescimento ali até a década de 40, 50, 60, e aí ela começou a se estagnar, né? Ela ficou estagnada. E aí o movimento das igrejas pentecostais, né, que começou a ter o seu crescimento muito forte. E claro que tem vários motivos para isso, não estamos nesse estudo aqui para analisar isso, mas um dos motivos que são colocados, até sociologicamente é colocado, de que muitos desses que eram acolhidos na igreja pentecostal eram pessoas que tinham vindo, especialmente nos grandes centros, como aqui em São Paulo, tinham chegado lá do Nordeste, né? E o nordestino ele chegava aqui em São Paulo e todos eram chamados de baiano, né? Tá aí o Ronaldo aí, né? O Ronaldo deve ter, né? Embora o Ronaldo é da Bahia mesmo, né? Mas deve ter enfrentado todos, eram chamados de baiano, é o baiano, é baiano. Só que quando ele chegava na igreja pentecostal, que são igrejas mais simples, é uma portinha ali, a pessoa entra com facilidade, sem né, nenhuma complicação. Eu costumo dizer que a gente constrói templos que complica para as pessoas entrarem, né? Os nossos templos são bonitos, tudo, mas sempre tem escadaria, né? Sempre tem rampa, sempre tem uma série de coisas ali que dificulta as pessoas entrarem. Né, abrindo um parênteses aí, eu fui pastor lá de Diadema, e eu falo porque eu falava isso para eles. Eu falei assim: ó, se uma pessoa entrar aqui, né, entrar por espontaneidade dela, ela entrou primeira vez aqui, é porque foi mandada por Deus mesmo, porque para chegar aqui no templo, olha, precisa ter coragem, porque passa por muitos lugares aí até chegar aqui, ou seja, a dificuldade para entrar no templo é muito grande. Já o pentecostal, não, ele, né, as portas estão abertas para a rua. A pessoa está passando ali, se ela leva um tropeção, ela cai dentro da igreja. E quando o nordestino chegava na igreja, que lá do lado de fora era sempre visto só como baiano, é o baiano, é o baiano, é o baiano,
na igreja ele era chamado de irmão, era chamada de irmã, e com o seu nome. É o irmão Edson, o irmão Ricardo, a irmã Val. Né? Então, ele era identificado. Tá? Ele não era mais um ali, né, dentro daquele contingente de pessoas, como era tratado fora da igreja. Ele era tratado como alguém importante, alguém que era visto, alguém que era reconhecido. Por isso que é importante receber, conversar, saber, perguntar qual é o nome, né, e falar com a pessoa realmente, né, conhecendo essa pessoa, você se apresentando a essa pessoa, levar a pessoa a conversar com outros membros da igreja também, da mesma faixa etária dela, se é um jovem, né, procurar outros jovens que possam, então, ali enturmar ele para que se sinta mais à vontade. De repente, na conversa, você, né, identificou ali, conversando, que a pessoa tem uma determinada profissão, né, e você tem na igreja outras pessoas que têm essa mesma profissão também, né, fazer essa ponte. Tá? Então, de alguma forma, você fazer com que a pessoa se sinta bem acolhida, se sinta bem recebida e em casa. Né? Ela se sinta em casa, essa expressão que as pessoas sempre usam. Né? Eu estou me sentindo em casa, parece que eu já estou aqui já há muito tempo. Esse é o melhor que a gente pode ouvir quando estamos recebendo alguém na nossa casa ou na igreja. Anotar o contato, né, para durante a semana enviar uma mensagem de boas-vindas para essa pessoa, para que ela se sinta percebida, né, que ela não passou ali despercebida, né, quando esteve na igreja. Pelo contrário, ela foi percebida, ela foi acolhida, tá? E as pessoas estão se lembrando dela durante a semana, porque estão enviando uma mensagem para ela. Né? Aí, o apóstolo Paulo, ele diz: portanto, acolhei-vos uns aos outros, como também Cristo nos acolheu para a glória de Deus. Né? Assim como nós somos acolhidos por Cristo Jesus, devemos também acolher uns aos outros. E aqui, de uma maneira, né, bastante especial, né, se nós vivemos essa comunhão na vida da igreja, essa igreja é uma igreja que se acolhe mutuamente. Certamente que aqueles que vão chegando na igreja serão muito bem acolhidos e acolhidas. Claro que a gente tem que tomar muito cuidado, porque muitas vezes a gente vive numa comunhão tão boa ali que a gente acaba fechando, né, as portas para que as pessoas cheguem, para que as pessoas, né, façam parte ali. Então a gente tem que estar aberto. A nossa comunhão deve nos levar a acolher aqueles que vêm chegando, aqueles que estão adentrando na igreja. Então é esse, o dom de hospitalidade é isso,